Podemos começar? Sim. Tá, top. Já começou? Oi, gente, eu sou a Alice Couto, do Alice no País do Futebol. E hoje eu vou dar início a uma série, de provavelmente 2 vídeos, uma série, de vídeos sobre o Catar e a Copa no Catar. Resolvi fazer uma pesquisa sobre o Catar para trazer aqui pro canal. E aí fiz uma pesquisa e ela acabou ficando muito grande, então resolvi dividir esse vídeo em 2 partes. Eu queria falar um pouco sobre o Catar e sobre o país, e aí depois sobre o processo de escolha do Catar e o Mundial. E aí eu percebi que esse vídeo ficaria muito grande, então eu resolvi dividir ele em 2 partes. E a outra sobre os bastidores da Copa do Mundo que a gente sabe até agora, de talvez a Copa do Mundo mais polêmica, a colocação mais polêmica de todos os tempos. Este vídeo, que é a parte 1, sobre o Catar, o que devemos saber, como vivem os catares, como é o país, de que vive economicamente, como são os direitos das pessoas por lá. E depois a gente fala sobre o processo de escolha da FIFA. Todas as questões da FIFA envolvendo do processo desde que a FIFA escolheu o Catar, ou desde um pouco antes da FIFA escolher o Catar, até agora esse momento que a gente tá que falta um mês para a Copa do Mundo. Catar, o primeiro país árabe a sediar uma Copa do Mundo. Será que deveria ser o Catar o primeiro país árabe a sediar uma Copa do Mundo? Será que o Catar faz jus aos países árabes que estão aí há muito tempo tentando sediar eventos esportivos? Será que o Catar é uma boa opção? Começando com... O Catar é um emirado, ou seja, é uma monarquia governada por um emir. Desde 1825, antes do Catar se tornar independente, a mesma família governa o Catar. A grande casa de Thani, que é os Thani. Lá é permitido que os homens se casem, tenho mais de uma esposa, as mulheres não, né? Então é uma casa enorme, com muitos ex-monarcas, e toda a família ocupa todos os outros cargos do Catar, primeiro-ministro, vice, enfim, tudo que pode ser ocupado essa família ocupa. E há boatos de que a família, de que mais ou menos 1/5 dessa população do Catar tenha algum parentesco com a casa de Thani, ou seja, é uma galera. O emir Tamim bin Hamad Al Thani tem 43 anos e assumiu, se não me engano, em 2013 o trono da família. Era o pai dele. E ele, se eu não me engano, também, posso estar confundindo aqui porque é muito confusa essa família. Fui dar uma olhada, é irmão que dá golpe em outro irmão, que é filho da outra mãe, da outra esposa, enfim. Esse é filho da segunda esposa do antigo emir. Mas o que interessa é que ele assumiu em 2013. E é um cara que é totalmente aficionado por esportes, inclusive sendo membro do Comitê Olímpico Internacional. Que é uma situação, né? O cara é simplesmente membro do Comitê Olímpico Internacional, bilionário, estudou na Inglaterra a vida inteira e tem 3 esposas. O Catar foi protetorado britânico até 1971, ou seja, a independência muito recente do país. Mas mesmo assim, a família, desde a independência do protetorado britânico, a família Al Thani, a casa de Thani, continua governando o Catar e aparentemente é por aí que vamos. É um país extremamente polêmico, né, em várias circunstâncias, né, por concentração de renda, pela liberdade de imprensa, pelo direito das mulheres, pelo direito dos trabalhadores, direitos humanos no geral. Enfim, é um país bem controverso, por isso aí muitas reclamações a respeito. É importante saber que é o país mais rico do mundo, né? Não é a maior economia do mundo, é o país mais rico do mundo, tendo um bom IDH, mais ou menos, mas enfim, a gente sabe que no Catar, trabalho escravo, entre outras questões, são muito presentes, então é um dado muito difícil ali de você trabalhar, mas o que sabe-se é que o Catar tem um IDH alto, né, e é o país mais rico do mundo. Tem o islamismo como religião oficial, ou seja, quando um país tem uma religião oficial, não é um estado laico, é um país que segue
aquela religião, o Catar utiliza a Sharia, que é como se fosse uma espécie de constituição ou pré-constituição, um conjunto de leis baseados no Alcorão, que é o livro do islamismo, e que a maioria dos países que tem o islamismo como religião oficial do país usa a Sharia para falar que é baseado no que está escrito no Alcorão, mas não é. Assim, quem sou eu, né, pra falar, mas pra explicar isso. É uma interpretação, assim, a gente pode dizer que tá ali interpretado, né? Essa interpretação do Alcorão, ela é usada nas leis, ela é usada na justiça, na punição de crimes, ela é utilizada para tudo, né, pra constituir um estatuto. E ela, né, eu acho difícil falar que é exatamente o que tá no Corão, porque a gente sabe que não é. É um valor, é uma situação extremista do Islã. Mas, bom, o Catar usa a Sharia, tem o árabe como principal idioma, como idioma oficial, inclusive, e Doha como capital. E temos no Catar cerca de 2,8 milhões de habitantes. Porém, sendo desses 2,8 milhões, apenas 313 mil habitantes nativos do Catar, catares, portanto, ou seja, daquele 1/5 da casa Tani que eu falei, é 1/5 desses 313 mil, não dos milhões. Mas é um país que a gente sabe que é uma das maiores economias do mundo árabe, é uma das maiores economias do mundo, do Oriente Médio, e atrai cerca de pessoas do mundo inteiro, empresários estrangeiros que têm grande facilidade de ter negócios no Catar, porque é um país muito rico e com quase nenhuma legislação que é taxativa de economias estrangeiras, e é aliado aos Estados Unidos aí em grande parte do tempo. Ou seja, é uma nação bem propícia, se você parar pra pensar, politicamente falando, para a FIFA colocar uma Copa no mundo árabe. Propícia para a FIFA, não para todas as outras pessoas. A Constituição, que é uma Constituição bem controversa, e diversas denúncias de trabalho escravo, né, que inclusive é a maior polêmica até agora relacionada à Copa do Catar. Muito trabalho escravo foi utilizado para a construção dos estádios e da melhora da infraestrutura do país, além de muita gente ter morrido sob condições subhumanas de trabalho. Mas essa é uma questão que acontece para além da Copa do Mundo. Isso é uma questão presente no Catar e que tem muitos problemas, é um país que tem muitos problemas com a Anistia Internacional e com a ONU e com outros órgãos, porque é meio complicado ali, né, meio não muito, o trabalho escravo, especialmente para empregadores estrangeiros que não têm, que o país faz realmente vista grossa em prol da economia. Então, é um país que na Constituição muitas vezes está previsto o direito do trabalhador de punir como quiser o funcionário e de monitorar o direito de ir e vir dos funcionários da empresa. Outras coisas isso pode estar não previsto na Constituição e o país fazer vista grossa, ou estar previsto, ou seja, é difícil para a Anistia Internacional ir lá e punir o Catar porque está previsto, ou punir quem seja fazendo isso, empresários, porque está previsto na Constituição do país. E isso é uma grande questão para a Copa do Mundo, né? Porque a gente sabe aí que alguns países como a Noruega ameaçaram e de fato boicotaram o Mundial no Catar, alegando que a FIFA faz vista grossa a essas questões, e a gente sabe muito bem que faz e que é muito seletivo, que a FIFA pune ou deixa de punir. Vários países que cometem vários tipos de delitos não passam por nenhum problema, sequer ameaça na Federação Internacional de Futebol. Ou seja, a gente tem aí o Catar como um lugar perfeito, talvez, e aliado do Ocidente, para fazer um evento de grande porte que leva muito dinheiro, com a construção de enormes 8 estádios, entre outras coisas, sem maiores reclamações no patamar internacional. Mas agora falando um pouco da cultura do país, né? Porque é um país, além de ser o primeiro representante da cultura árabe, é um país que tem artefatos no Catar, no território do Catar, descobertos desde o período pré-histórico, passando aí por vários momentos da história, Mesopotâmia e tudo, muita riqueza em artefatos históricos no país, além de muitas culturas, além da cultura árabe, tem a cultura da Índia, tem do Oeste Asiático, de vários outros lugares ali que convivem ali
no país. O Catar é uma península no Oriente Médio, faz fronteira ali com Emirados Árabes e alguns outros países. É uma península desértica, a gente estava pesquisando, a maior altura, se não me engano, é um pouco mais de 100 metros, né? A maior altura natural, montanha do Catar, ou seja, é um país quase plano, totalmente plano. E desértico, com alguns lugares com dunas, né? As praias, mas sem muito relevo, né? A cidade de Doha é uma cidade daquelas futurísticas que a gente vê futuristas que a gente vê. Foi uma das cidades que mais cresceu em um período de 20 anos no mundo, né? Tem uma série de arranha-céus, tem o símbolo do Catar. É uma cidade muito importante para a economia, né? Doha é sede de alguns mundiais esportivos e de conferências políticas, além de tudo, ou seja, é uma cidade muito importante hoje para o mapa mundi. A maior economia do Catar, obviamente, é petróleo, né? A gente tem aí os sheiks árabes da exploração de petróleo. Antes de descobrirem petróleo no país, a gente tinha o comércio de pérolas e o Catar, estrategicamente onde fica, é muito importante ali para a rota marítima, está bem localizado, ou seja, o comércio passa todo por ali, o comércio marítimo ali do Oriente Médio. Então, é um lugar que sempre foi importante geograficamente e agora com o petróleo 1000 vezes mais. Os moradores do Catar estão na lista dos maiores consumidores diários de água e liberação de dióxido de carbono, ou seja, uma população bastante poluente, mas o que também é um pouco compreensível em relação à água se a gente leva em consideração de que o país é totalmente desértico. Porém, é um dado, né, que também é feito algumas vistas grossas em relação a isso, e a gente não sabe como isso afetou nas construções e na agitação que o país vai passar agora, já está passando, recebendo o Mundial daqui a um mês. O futebol é o maior esporte do Catar, é o esporte mais popular, mas isso é mais bem no mundo árabe, isso é bem comum, né? Um investimento bem alto em futebol, como a gente sabe aí também é o caso dos Emirados Árabes e Arábia Saudita. É um gasto muito alto com futebol, né? Jogadores vendidos por preços exorbitantes no mercado de não tão alto nível, mas a gente sabe aí, conhece aí as propostas do mundo árabe para os jogadores de futebol. O Catar, ele foi sede dos Jogos Asiáticos, que é como se fosse o Pan-Americano da Ásia. Né? Então Doha passou por em 2006 fez uma grandes construções para receber os eventos esportivos. A distância maior entre um estádio e outro, o Catar é um país pequeno, então a maior distância entre um estádio e outro é de mais ou menos 40 minutos. É uma circulação bem tranquila, né? Se você está no Catar, você pode ir a todos os jogos da Copa do seu país, ou, enfim, todos os jogos que você queira ver, porque realmente é uma distância muito curta entre as cidades. Um dos fatos mais importantes também sobre a mídia do Catar, em Doha, foi fundada a Al Jazeera, que é a principal rede de comunicações do mundo árabe, não só do país, como de todo o resto do mundo árabe. É a Al Jazeera que fornece a maioria das imagens que a gente vê do Oriente Médio. A sede dela fica em Doha. É um país que tem sérias restrições e censuras, né, para falar principalmente da figura do emir. Mas a Al Jazeera é a maior mídia, maior grande conglomerado midiático do Oriente Médio e um dos maiores do mundo, pois nós sempre temos a repercussão da Al Jazeera sobre fatos de todo o mundo. O Catar é o menor país em área e em população a sediar uma Copa do Mundo, né, ganhando aí da Suíça, que era até então a detentora do recorde, de ambos os recordes. Fatos curiosos sobre a cultura do país. O animal símbolo é o que eu nunca tinha visto na minha vida, tá, gente? O oryx da Arábia, que é um animal particularmente nunca tinha visto na minha vida, nem minha prima que está aqui atrás. Nunca tínhamos visto, realmente é um animal muito bonito, que estava em extinção e não está mais, o que é bem bacana ali. Também, como animal é o símbolo do país, né, eu vi aí toda uma campanha de resgate a esse animal. Em Doha, você pode ir no Museu de Arte Islâmica, que é o maior museu de arte islâmica existente também no mundo, que é muito incrível, né? Porque tudo contempla a arte do mundo islâmico, não só do país, mas também de nações vizinhas. E a comida, que é preocupante a pronúncia aqui, gente. Majbus. Enfim, a comida é o prato principal do país, né? Que é um arroz com... Aqui a foto que eu vou colocar é frango, mas acho que não necessariamente
precisa ser frango com algumas ervas, enfim, é o prato principal do país. Essas são as principais informações sobre o país, sobre para onde estaremos viajando mentalmente, né? Porque não temos 15 mil reais, que é a passagem mais barata para o Mundial. Então a gente vai com nossos corações estar presente no Catar, na Copa, no Mundial, esperando aí grandes resultados para o Brasil. E na parte 2 desse vídeo eu vou trazer tudo o que implica a Copa do Mundo e como foi escolhida a sede, como está sendo o processo de criação, a construção dos estádios, as principais cidades e tudo que a gente precisa saber para a Copa do Mundo. Mas essa foi uma breve introdução ao país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram, @AliceNoPaísDoFutebol, no Twitter, AliceMCouto. E comentar aqui nesse vídeo o que você acha, se você já foi ao Catar ou se você tem curiosidades sobre o país para escrever aqui, alguma opinião. Qualquer coisa que você queira comentar, por favor, deixe um comentário aqui. Deixe o gostei nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.